TEA, espectro autista, TOC, TOD, TDAH, TDAH+. São siglas que têm se tornado recorrente na nossa rotina. Todos os dias nós escutamos de forma direta ou indireta o que ela tem a ver com a gente. 1 a cada 36 crianças nascem com diagnóstico do TEA, transtorno do espectro autista. E o que acontece é que normalmente, ou a maioria das crianças que tem esse diagnóstico de autista, de espectro autista, ele não tem só isso. Ele tem o TEA e TDAH. Ele tem o TEA, o TOD ou o TOC. E isso tem se tornado muito recorrente. E talvez você esteja se perguntando, como eu mesma já fiz essa pergunta a mim, por que tem aumentado tanto o diagnóstico? E certamente existem muitos elementos para se trazer aqui, que não será possível em função do tempo. Mas eu queria comentar sobre um episódio muito triste que aconteceu essa semana com uma criança de 9 anos, de uma escola pública do Alphaville, em Timóteo. Essa criança estava em surto, a professora não conseguindo lidar com a situação, envolveu a diretora, por consequência, a diretora entendeu que o melhor caminho seria chamar a polícia. E essa criança foi colocada dentro de uma viatura policial, como se ela fosse uma ameaça. Pessoas que não sabem qual é o peso de um trauma, que não sabem como é que você registra emoções e vícios e traumas na vida de uma pessoa. Uma coisa é uma raladinha que você tem na pele, que a pele se recompõe, você não se lembra e não ficou marcas. Mas quando se trata de saúde mental, de registros de memória, essa camadinha de pele, ela não apaga a ferida interna que foi registrada ali. E esse fato, ele nos traz a responsabilidade de refletir com mais seriedade sobre esta questão. A estatística mostra 1 a cada 36 crianças que nascem, uma tem um diagnóstico, pelo menos um dos diagnósticos desses espectros que eu falei. Parece frio, parece distante, parece que não nos envolve e não nos impacta. Mas impacta. Porque quando nós juntamos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos vizinhos, os amigos dos nossos filhos com quem eles frequentam, rapidamente a gente tem um grupo de 36. E entre esses 36, um vai ter esse diagnóstico. Portanto, se ainda não tem na sua família, provavelmente vai ter. E essas famílias, quando elas têm uma condição financeira boa, ou muito boa, porque é um tratamento que é muito caro, porque ele precisa ser muito qualificado, porque você tem janelas de oportunidades. E se você pega uma criança de 0 a 7 anos e trabalha essa janela de oportunidade, você consegue desenvolver nela ou estabilizar o avanço
dos efeitos desse espectro, e você pode garantir que ela tenha mais autonomia, que ela tenha mais desenvolvimento cognitivo, melhor condição de lidar com a sua rotina diária, mas é como se fosse uma régua de 0 a 100, quanto mais alto é o espectro, menor é essa capacidade de autonomia e maior é a necessidade de medicação e de uma estrutura de apoio. Não é fácil. Não é fácil ser pai de autistas. Não é fácil você conciliar trabalho, família, os outros filhos, e você se dedicar com a necessidade e o tempo que essa criança requer. É humanamente desafiador. Por isso, só por isso, a gente já deve o nosso respeito a quem tem um filho ou mais de um filho. Em nossas empresas, a gente tem casos de funcionários que tem 1, que tem 2, que tem 3 filhos com essa condição. E como eu disse, não é fácil para ninguém que tem. Mas quanto menor a sua condição financeira, mais desafiador fica. Porque para lidar com essa situação, é necessário que tenha um suporte de apoio, uma rede de apoio muito ativa. A família tem que participar ativamente. E muitas vezes a própria família rejeita, a própria família não aceita o diagnóstico. A família não tem preparo, porque ela não tem informação, ela não tem conhecimento sobre esse diagnóstico que caiu no seu colo. A escola, por sua vez, ela não está estruturada para receber essas crianças. A rede de saúde, a rede pública, ela não oferece terapias de qualidade, as medicações de ponta. E como eu disse, o desenvolvimento e o futuro dessas crianças dependem do quanto e do quão bom elas aproveitam essa janela de oportunidade. Porque quando essa janela fecha, fica tudo muito mais difícil de tratar. E nessa escola, onde a professora ela não soube lidar com uma criança em surto, a diretora não soube lidar com a criança em surto, chamou a polícia, e a polícia também não estava preparada, colocou essa criança dentro de um carro que teria várias formas de lidar com isso. E aí você percebe que toda uma rede falhou, toda a sociedade falhou. Porque a gente, enquanto núcleo familiar, a gente precisa trabalhar independente se eu tenho filho autista ou não, se é típico ou atípico, essa é a palavra, é o termo. Eu preciso pensar que primeiro eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que pensar, será que eu gostaria que o meu filho fosse tratado desta forma? E não se trata de apontar o dedo para a professora, para a diretora ou para a polícia, porque no dia a dia, quando o nosso filho não recebe um convite para ir num aniversário, nós estamos falhando também, porque o nome disso é o problema é dele e eu não estou preparada para lidar com isso. E a gente exclui. Em nossas empresas, há 2 anos, a gente se reúne com os pais para trabalhar
para acolher, para dar escutativa, para respeitar, para empoderar, para levar informação de qualidade, com verdade, da forma de enfrentamento, dar suporte financeiro, dar suporte emocional. A gente não pode negar a essas crianças a possibilidade de ter um futuro de autonomia. E é bíblico. Você pode escolher qualquer semente que você queira plantar. Mas uma vez que você escolheu que você quer plantar um abacate, você não vai colher mexerica. E se nós estamos plantando a violência, porque essa criança foi tratada com violência, ela foi invadida, e por consequência você dispara. E você veja que eu não faço parte desse núcleo, mas eu fiquei indignada. Eu me senti incompetente no sentido de que eu posso fazer um pouco mais, apesar de eu não estar sem fazer nada. Então, no vídeo de hoje, eu quero que você reflita o que você faz, como é que você manifesta diante da necessidade do outro, o que você poderia fazer e que você não está fazendo. Quando nós plantamos o egoísmo, a falta de empatia, a falta de compaixão, o negligenciamento, a gente não colhe fruta doce. A gente não colhe uma sociedade que se coopera, que se preocupa com o outro. E eu pergunto para você, será que uma pessoa só se basta? Será que a gente não depende dos outros? Pense nisso e haja. Procure mais informação, procure respeitar um pouco mais, procure desenvolver dentro do seu ambiente familiar um pouco mais de responsabilidade, de ética, um pouco mais de compaixão, de generosidade, para quando você se deparar com uma situação dessa, você amar, porque é isso que essas crianças precisam. Elas precisam de ser respeitadas, amadas, e elas precisam desenvolver as habilidades, as competências que ela tem, porque o fato dela ter um diagnóstico desse não incapacita, não inviabiliza e não faz ela ser menos humana. Eu queria pedir as 3 principais redes de apoio: família, escola e Estado. A família que ame, a família que busque conhecimento, que busque movimento. A escola que busque capacitação, preparo, inteligência emocional, que promova a inteligência social, engajamento, acolhimento, respeito, desafio cognitivo. E o Estado, que possibilite e viabilize a essas crianças uma oportunidade de tratamento para subsidiar e para amparar essas famílias. Pense nisso. Até.